aí, Sapiens, vou falar uma coisa pra vocês. Você sabia que tem gente que começa a terapia achando que vai se sentir melhor, mas acaba se sentindo pior? Só que isso é uma coisa que ela é, na verdade, esperada. Quando esse momento chega, a gente tem um grande sinal, tem um grande indicador. Mas por que será que isso acontece? Muito é falado sobre a terapia, sobre esse lugar místico, sobre esse lugar mágico e que tudo que você fizer, tudo que você contar vai te levar para esse lugar encantado onde tudo são flores, tudo é maravilhoso, a vida é bela, não há sofrimento. Porém, não é bem assim que funciona, né? O processo terapêutico ele é um processo de cura. E o nome cura já tem tudo o que precisa saber no próprio nome, que é, se você tem que se curar, é porque há um problema. Você tem que se curar de alguma coisa, não é mesmo? E aí o processo terapêutico é um processo longo, um processo que demanda dedicação, sessões após sessões. Só que até começar a melhorar, tem que piorar. Esse desconforto, ele tem que existir. Esse desconforto, ele quer dizer que tem alguma coisa acontecendo, o seu inconsciente, ele está reagindo. Ou seja, se você está lá na terapia, está falando, e aí você se pega falando uma coisa que não concorda muito, ou que não acha que é de bom tom que a outra pessoa saiba. Este é o incômodo, e este é um lindo sinal. Por quê? Isso indica que algo lá profundo está sendo mexido. O inconsciente tem um mecanismo que a psicanálise chama de resistência. Isso é uma coisa que você faz sem saber. E isso está lá para te proteger. Então, quando você está lá na sua sessão, lá associando o livro, falando das coisas que te afetam, falando das coisas que te incomodam em você, eventualmente vai chegar um momento que você vai começar a pisar num ambiente em que não é confortável, que gera esse desconforto, quase como você está contando uma coisa que você viveu, uma atitude que você fez, uma vergonha que você passou, um medo que você tem, e é quase como uma outra voz sua, lá no fundo da sua cabeça, fica falando: ah, você não vai contar isso pra ele. Você vai falar isso pra ele, mas isso é só seu. Você vai ficar com vergonha. Não conta isso não. E aí você cessa a palavra. Você fica desconfortável para contar isso que é muito seu. Só que tem uma coisa muito interessante aí. Na verdade, essa resistência ela tá ali para te proteger. Pois, para contar isso que lhe aconteceu, esse medo, essa vergonha, você tem que aceitar que você fez isso. E isso vai lhe trazer sofrimento, seja por aceitar isso, seja por lembrar disso, seja por revisitar quando você fala sobre isso. Então essa resistência sobe e ela chega e fala assim: não, não mexe aí não. Quase como se ela colocasse coisas na frente, né? E a resistência também opera de uma outra forma que é muito interessante. Ela está lá trabalhando, segurando os conteúdos que você não quer trazer, né? Inconscientemente, claro. Que você não quer trazer para não ter sofrimento. Então, às vezes ela chega e faz assim, ó, não, fala qualquer coisa, solta isso aqui, conta de outra história, muda o assunto, para que você não acesse isso, pois isso incomoda. É quase como mexer numa ferida antiga, que você nem percebia mais que doía. Só que agora isso começa a doer mais porque tem gente te mostrando essa ferida. Então, para curar essa ferida é preciso que mexa nela e sinta a dor dela. Muita gente procura terapia como uma forma de conseguir uma cura rápida, uma melhora imediata, como se fosse um remédio de dor, um analgésico, um paracetamol. Você tem essa dor interna, você vai na terapia, toma um paracetamol, a dor passa. Dali alguns dias, a dor volta. Você vai na terapia, toma um paracetamol e a dor passa. Só que o processo analítico, a psicanálise, ela não trabalha assim. A cura real que a psicanálise promove é a busca pela raiz da dor. É a cura pelo buscar o como começou, por que que isso existe e, eventualmente, o que que esse sofrimento resolve para a pessoa. Porque também não dá para falar que um processo terapêutico, né, um processo de análise, ele vai trabalhar como se fosse uma cirurgia. O analista não vai lá e não opera, não tira do psicológico do paciente esse sofrimento. Então pode ser que seja doloroso no começo, até você começar a entender que isso faz parte de você e que está tudo bem ser assim. Afinal, muito disso, né? Vamos falar muito disso que está lá escondido no fundo, lembra da repressão? Está lá porque quando aconteceu, você eventualmente era muito pequeno para conseguir lidar com aquilo. Então aquilo foi reprimido lá, recalcado lá no fundo e começa a querer sair. E isso faz um barulho dentro de você, gera esse sofrimento. Então, não mexer nisso
justamente faz essa dor, mesmo que conhecida, mesmo que já familiar, perdurar. Um sofrimento que ele continua em você. Sabe aquela coisa que às vezes você olha em si e fala assim, eu não sei porque eu faço isso. Isso faz mal para mim, mas eu faço isso. Exatamente. É esse inconsciente que vai te controlando até que você olhe para ele e questione. E mexa nessa ferida e sinta o desconforto e eventualmente no começo realmente sofra. Mas ao olhar isso você consegue começar a se questionar, você consegue elaborar, você consegue dar outro significado para isso que um dia foi reprimido, porque causava tamanho sofrimento que era melhor deixar de lado. A cura real exige enfrentar o problema pela raiz, e o que pode e provavelmente vai trazer sofrimento no começo. Mas aí me diz você o que você prefere. Você vai preferir um analgésico que mascara essa dor, porém o problema continua lá? Ou realmente buscar a cura, mesmo que traga um certo sofrimento no começo? Mas que vai resolver o problema. Então esse incômodo, ele na verdade não é um sinal de que a terapia está dando errado. Muito pelo contrário. É um grande indicador de que durante a sua fala, durante uma pergunta do analista, ou principalmente durante aquela sensação de não querer fazer a terapia do dia. Já pensou que no dia da terapia você acorda pensando, hoje eu vou desmarcar, ou hoje eu vou cancelar? Essa é a resistência, realmente indicando que se você for, pode ser que você descubra alguma coisa que vai te trazer um sofrimento. Então ela está te protegendo disso, é um mecanismo de defesa, está te defendendo desse sofrimento. Mas por outro lado, no mesmo pensamento, olhando o outro lado desse pensamento, se você está acessando alguma coisa que traz o sofrimento, é porque, eventualmente, ali tem alguma coisa não elaborada, não resolvida. Então, se a terapia traz o desconforto, é porque você está mexendo em alguma coisa profunda. E se tem o sofrimento, é porque ali, finalmente, pode estar acontecendo a cura. Então pense nisso toda vez que você estiver no processo de terapia, no processo de análise, que você sentir a vontade de não aparecer, ou um ou outro assunto que você sentiu um desconforto em falar. É importante se escutar, nesse lugar de não falar o que não se sente preparado ou preparada. Mas olhar com atenção esse sentimento e pensar que ali pode ter alguma coisa que pode estar atrapalhando a sua vida. Então, no processo de análise, entregue-se. Do outro lado, com um psicanalista bem informado, ele terá um manejo clínico para te ajudar a atravessar essa parte de você que você não consegue sozinho. Afinal, se conseguir sozinho, não sentia tanta resistência. Certo? Dê o seu like se você gostou desse vídeo. Se gerou incômodo, já sabe, tem alguma coisa para olhar aí, então nem se preocupe, leve para o seu terapeuta, leve para o seu analista e boa sorte nessa jornada interna, nesse mergulho interno dentro dessa sombra que todos nós carregamos. Cuide-se. Seguimos. E eu sempre esqueço, eu me empolgo, falo tudo, beleza, lindo vídeo, esqueço do call to action. Tá vendo até agora? Se inscreve no canal, ajuda a gente aí, dê o seu like. Assista os outros vídeos, escute o podcast, siga no Instagram, siga no TikTok, certo? Vamos lá, cuide-se. Seguimos.